Ao observar o devenir das formas dinâmicas, vamos delinear agora também as características, individuações, eu vou ler aqui no meu que é individuações típicas, e no devenir encontraremos o conceito e a lei que as governam. Os três aspectos, estático, dinâmico e conceitual, da fase beta, poderão dessa forma fundir-se em uma única exposição, e isso tornará o nosso passo mais ágil e veloz. A transformação da matéria em energia não é mais para vós apenas uma hipótese. Sabeis calcular a quantidade de energia atômica armazenada na matéria. A massa de 1 grama, considerada no zero absoluto, contém 22 bilhões de calorias. Eu não fiz essa conta, normalmente eu faço para verificar se bate mesmo. Depois eu faço. Sabeis que o Sol está em estado de completa desagregação atômica pela radioatividade. Aqui tem um engano aqui da sua voz aqui, né? Sabeis que o Sol está em estado de completa desagregação atômica pela radioatividade. Não é. O Sol está ao contrário. Está num processo de fusão nuclear, né? A energia do Sol não é por quebra do átomo, e sim por junção do átomo, né? Então ela não é pela radioatividade. A radioatividade acontece quando você tem a quebra de átomos pesados. De fato, nessa época, em 1932, só em 1935 que a Cecilia Palmi, uma cientista, uma física britânica, a tese de doutorado dela, que determinou qual era o combustível do Sol, que era através, não só do Sol, como todas as estrelas, da fusão nuclear, a fusão do hidrogênio com hidrogênio, devido à força gravitacional, e funde no hélio, gerando uma quantidade enorme de energia. Porque a massa dos hidrogênios somados é maior do que a massa do hélio. Então o resto da massa vira energia. Então não é por radioatividade e por desagregação atômica, muito pelo contrário, é pela junção atômica. Então, de fato, nessa época ainda não se sabia na ciência. O Baldwin, ele se baseou no que a ciência tinha na época, né? Então essa é a diferença que a gente pode colocar hoje, né? Deixa eu só falar rapidinho um ponto aqui. Nisso aqui, né, a gente atribui à voz uma espiritualidade extremamente alta, né? Sim. Então, ele não estaria ligado às condições de conhecimento da Terra naquele momento, ele estaria muito mais à frente. Aí o que eu quero ressaltar aqui é a capacidade do médium de transmitir aquilo, porque o médium só consegue transmitir aquilo que ele pode entender, compreender e aceitar, porque o que é muito estranho para o médium ele não consegue passar. Então, naquela época, talvez o espírito mais livre do Pietro Baldi tivesse até uma outra forma de conhecimento, mas ali no momento dele encarnado, ele tinha limitações orgânicas e do ao redor que não permitia que ele passasse uma informação muito à frente da estrutura do mundo em que ele estava, né? Então ele vai de acordo com a ciência da época, embora a gente tenha em nossa imaginação quase, né, a certeza de que a voz sabia que aquilo não era exatamente o certo. É semelhante que tem na Gênese, escrita por Kardec, a Uranografia Geral, que foi escrita por Camille Flammarion, né, essa parte. E tem um trecho lá, eu só comentando assim, um trecho em que o Camille Flammarion escreve a Uranografia Geral, que está dentro da Gênese, que foi inspirada por Galileu. Então, o texto é escrito por Camille Flammarion, inspirado, né, uma mediunidade de inspiração de Galileu. E tem um trecho lá que coloca que Marte não tem satélites.
E 10 anos depois de escrita a Gênesis, descobriu 2 satélites de Marte. E uma certa feita, alguém de um grupo espírita que eu frequento aqui perguntou, que viu numa revista espírita dizendo que não, mas é porque as luas de Marte parece que foram capturadas, porque elas são bem disformes, né? E o que o Gênesis coloca era satélite natural, né? O cara querendo justificar, né? Aí a pessoa veio me perguntar, como eu sou físico, perguntar o que eu achava daquilo. Eu falei assim, é um desserviço para a espiritualidade, né? Porque Camilo Flammarion era um cientista antes disso. Ele era um astrônomo. Ele nunca iria escrever algo que ele não acreditasse, né? Então, e como a ciência espiritualista é uma ciência, ela está sempre criando novos fenômenos de observação, novas observações, e você, o tempo todo, você volta para sua prancheta e refaz o modelo que você tem de concepção do mundo, né? É assim que a ciência trabalha. A ciência não trabalha com verdades absolutas, mas com aproximações que vai ser de acordo com aquilo que a gente observa. Então, Camilo Flammarion nunca iria escrever algo que ele não acreditasse, né? Se ele escrevesse o mesmo texto 10 anos depois, ele iria falar que Marte tem 2 luas, né? Então, como era um texto e que o pessoal fica assim, muito apegado à questão da época, e é interessante se você ter como foi escrito na época, mas você ter notas de rodapé esclarecendo, hoje a ciência já fala assim, 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 assado. A gente vê isso em vários pontos, principalmente quando da ciência espiritualista, quando você fala sobre coisas que a ciência hoje está bem mais adiante, né? Está bem mais à frente. E outras que a ciência de hoje ainda está aquém. Mas você vai equilibrando. Essa é que é a beleza da coisa, né? E eu vejo aqui do mesmo jeito, né? Sem problema nenhum. Sem desmérito nenhum para o mérito, muito pelo contrário, né? Ele não iria escrever algo que ele não acreditasse, né? Então, como dizia Chico Xavier, se eu falar assim, entre uma coisa que eu falei e que o Emmanuel falou, fico com o que o Emmanuel falou. Entre uma coisa que o Emmanuel falou e que Jesus falou, que Kardec falou, fico com o que Kardec falou. Entre uma coisa que Kardec falou e Jesus falou, fico com o que Jesus falou. São hierarquias aí. Que bom, bem esclarecedor e bem oportuno. Gratidão. E nesse ponto, né, que você colocou, eu vejo bem assim também. Que ele passa pelo filtro do médium e acaba escrevendo de acordo com o que ele tem no seu manancial. E no livro dos médiuns, tem uma hora que o Kardec pergunta assim, mas como é que tem pessoas que são analfabetas, que nunca tiveram estudos e conseguem escrever e psicografar textos filosóficos tão grandes? E é interessante que o espírito, ele responde, e no mentomagnetismo ele trabalha isso, que realmente usa o manancial que aquele espírito tem. Então, em outras vidas, ou na espiritualidade, ele possa ter tomado contato com aquelas informações, com aqueles assuntos, e a espiritualidade acaba utilizando dessas informações para o processo da canalização, sabe? Inclusive, ele fala a importância também do próprio estudo, do conhecimento espiritual, porque é o somatório dessas vivências, até desse conhecimento, que utiliza como elementos para que possa vir processos intuitivos. Então, eu imagino que o Pietro Baldi deve ter estudado muito para a obra dos 24 livros, mas ainda tem um aspecto humano mesmo, quando vai passando, que vai se juntando com assuntos da época, e fazendo isso. Eu queria também, só nessa parte, colocar um ponto importante da ideia, que embora ele tenha usado o termo radioatividade, mas a ideia, ela continua sendo bem dentro do que a sua voz coloca, eu acredito, aqui dentro desse parênteses, quando ele coloca aqui, transformação de gama em beta, porque, de certa forma, o Sol acontece um processo de fusão, então ali o hidrogênio, por um processo de pressão tão grande, ele se funde
se transformando em hélio. Ali é uma reorganização, é uma transmutação nuclear, ele se junta agora em um novo elemento. Só que esse novo elemento, ele usa uma quantidade de energia menor do que o das duas energias condensadas em matéria. Então ele emite energia, então é a energia do Sol. Isso é uma transformação de gama em beta. Ou seja, havia mais matéria gama, depois da fusão, tem menos matéria gama, ou seja, foi emitido mais beta. Então, houve essa transformação de gama em beta. Então, essa parte, embora da radioatividade não faz sentido, esse ponto aqui da transformação de gama em beta, eu acho que continua mostrando o que a sua voz ela tá colocando, porque o Sol é um dínamo de transformação de gama em beta. O tempo todo ele está transformando uma forma de organização de matéria, que ali no caso é hidrogênio, basicamente, em energia, em beta, né, em ondas eletromagnéticas que a gente tem recebido. Não sei o que o Paulo Brito acha, né, desse... Não, sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Lembrando sempre que é um processo que tem vários pontos em comum. Ao mesmo tempo que você está transformando, gerando energia, é assim que você gera energia dentro das estrelas, né? Em que você transforma matéria em energia, basicamente é isso, que movimenta o mundo. E ao mesmo tempo, você está ali fazendo transformação da matéria, fazendo matérias mais, como se diz, dentro do Sol, dentro das estrelas, que tem o cadinho de fazer os elementos químicos mais pesados, né, mais adiante, né. Normalmente o modelo, tudo é em cima disso. O modelo conhecido hoje é que dentro das estrelas, você consegue gerar os elementos químicos até o ferro. Os elementos químicos mais pesados que o ferro, eles são gerados na morte da estrela, né? Então, como a gente tem elementos mais pesados do que o ferro na Terra e no próprio Sol, né, isso quer dizer que muito antes do nascimento do Sol, estrelas nasceram, morreram, provavelmente o Sol é de terceira, quarta geração de estrelas, né, e nós somos frutos de morte de estrelas, que dá o elemento, aí sim, dentro da Terra, o processo de radioatividade é muito intenso, né, de transformação. Mas é isso mesmo, concordo, claro. Onde que eu parei? Aqui. Eles são lançados junto com todas as demais formas de energia. Esses centros dinâmicos lançados pelo Sol ricocheteiam, penetram ou se combinam na atmosfera elétrica que circunda o vosso planeta. Produzindo vários fenômenos cujas causas não saberias explicar de outra maneira, como, por exemplo, a luz difusa no céu noturno, né? O feixe de radiações dinâmicas que o Sol vos envia é mais voluminoso, complexo, rico. Essa luz difusa, ela é muito característica, por exemplo, para quem já teve oportunidade de ir nos países bem perto do Polo Norte, como é que chama? A aurora boreal, né? Porque é justamente essas partículas, principalmente provenientes do Sol, né? Ele que é o principal gerador de raios cósmicos, né, de partículas provenientes do espaço, e que entra no campo magnético da Terra e ricocheteiam com as moléculas da atmosfera da Terra, e como o campo magnético desvia para os polos, lá essa luz é muito mais intensa, né? Existe a aurora austral também, que é na Antártida, mas como não tem ninguém lá para ver, ninguém registra, né? Só registra o do norte, né? Fiz uma bagunça aqui, só um minutinho. Gente, o que aconteceu aqui, meu Deus? Vamos lá. Aí fala assim:
O fato de que os raios solares caindo numa superfície negra de 1 m², exerce sobre isso uma pressão de 0,4 de miligrama, mostra-vos, além de sua constituição eletrônica, que a radiação luz se conjuga também com impulsos ativos reativos de ordem gravítica. Gravífica. O que ele quer dizer com gravífica? Deve ser gravítica, né? Gravítica. A luz, ela, em outras palavras, hoje provavelmente ele escreveria com outros termos, né? A luz, ela tem energia e tem momento, ela carrega energia e momento, e ela faz pressão também. Então, quando você tem uma determinada radiação do Sol na superfície da Terra, ela pressiona, ela gera, é o que dá energia para todo o nosso planeta, né? Nós somos movidos graças a essa energia do Sol. Então, ela é de ondas eletromagnéticas, né? Verificais nos fenômenos de radioatividade que a dissociação espontânea da matéria implica no enorme desenvolvimento de calor, devido justamente à emissão, a partir do sistema planetário atômico, das partículas periféricas. E calculeis, mv² sobre 2 é a energia cinética, né? E a energia cinética de cada partícula é a velocidade média de uma partícula. Aí ele está colocando aí que essas relações matemáticas hoje, elas podem ser vistas de uma forma mais precisa até, né? Ele colocou aqui de uma forma, a primeira aproximação, a mais simples possível, né? Para também não ficar falando, como que se diz, relativez aqui, né? Física relatividade geral aqui, que senão aí ninguém ia ler mesmo o texto, né? Só você, eu e o Ismael. Aí ele colocou de uma forma assim, extremamente simples, só para fazer assim, como se diz assim, eu sei do que eu estou falando, tá? Mas não dá para a gente ir falar mais profundo que isso aqui, não. Para bem compreender a transmutação da matéria nas formas dinâmicas, é mister conhecer bem sua natureza cinética. Isso não é fato novo para vós, porque o vórtice eletrônico vos diz exatamente a mesma coisa. A ideia, por exemplo, se você pega a massa dos prótons, que formam um núcleo, junto com os nêutrons, não dá a massa do sistema como um todo. Cadê o resto? É energia. Se você pegar o próton, que hoje a gente considera, nessa época ainda não tinha, né? Que o próton é feito de elementos mais simples ainda, que são os quarks. A massa do quark é quase que 1/100º da massa do próton. E 3 quarks formam um próton. Cadê o resto da massa? É energia que está circulando ali, a energia cinética deles em movimento interno dentro do próton, que dá aquela consistência dele. Então, de certa forma, é o que ele está falando, né? São as concepções modernas, não é muito diferente, não. E nesse ponto que você colocou, dessa ideia, tem uma frase no pensamento sistêmico que ele fala assim, né, que 1 mais 1 é mais do que 2. A ideia é isso, porque você pode pegar um elemento, outro elemento, mas quando eles interagem, o coletivo é diferente. Então, porque ali pode pegar o próton, mas no coletivo ele tem mais massa. Mas peraí, não tem 2 prótons? Mas eles interagem. Então, aquela energia, ela também se soma. Então, traz um pouco essa ideia, sabe? A interação, ela entra também no estudo da dinâmica de um sistema, né? Então, não é cada um individualmente, a nossa interação entre elementos, entre energia, ele também entra aí como um elemento a mais no estudo de um sistema, de uma dinâmica. Então, esse ponto que o Paulo Preto colocou, eu me lembrei desse aspecto.
Sabeis que cada espécie de átomo caracteriza por um espectro de emissão produzida por um comprimento de onda determinado com exatidão. Isso é, cada elemento químico, cada substância, né, ela tem uma característica própria de emissão de ondas eletromagnéticas, né, é uma espécie de assinatura, né, de digital de cada elemento químico. Por isso que hoje, quando a gente olha para uma estrela, um telescópio, a gente faz análise espectral, eu posso saber quais são os elementos químicos que tem naquela estrela, qual é a quantidade, qual é a temperatura, só olhando para a luz. Assim também, né? Nós também, né? Nós emitimos também, todos nós emitimos luz, só que não é na faixa do visível, né? É na faixa do infravermelho, né? Mas todos nós aqui estamos brilhando, estamos emitindo e recebendo ao mesmo tempo. Essa emissão espectral... dizer das outras irradiações que a gente tem também, né, Paulo Brito? Aqui claro. o infravermelho é por causa do calor, mas as irradiações de pensamento, as irradiações... sim, claro. Diversas que a gente está aqui emitindo. Você tem as emissões do mundo, do mundo não... da nossa constituição não estudada pela ciência tradicional, né? Eu ia falar não físico, mas é tão físico quanto a matéria física, mas ela não é reconhecida ainda pela ciência tradicional, né? Então, são o corpo astral, a sua irradiação, né? O que é o pensamento? A gente sabe que é algo que oscila, e que agora o que está oscilando, né? É algo que vai além do... O André Luiz, naquele livro Mecanismo da Mediunidade, né, ele fala que é o campo mento-eletromagnético. É um livro fantástico, esse livro, né? Ele fala assim, ele faz até comparação, assim como a gente vai estudar o circuito elétrico, a gente compara com o circuito de água, né, em que você divide o cano, tem resistência do cano, a diferença de potencial hidrodinâmico, né, só que o circuito elétrico tem uma coisa que o circuito de água não tem. O circuito elétrico, ele cria um campo elétrico à sua volta, que pode ser medido, um campo eletromagnético à sua volta. Aí quando o André Luiz fala assim, a gente vai fazer por comparação, algo que a gente conhece com algo que a gente desconhece. Então, as ondas mentais, né, os circuitos mentais, podemos fazer equivalência com circuitos elétricos. Só que os circuitos mentais têm algo que os circuitos elétricos não têm. Ele carrega sentimento, carrega emoções, coisas que o circuito eletromagnético não tem, ele carrega campo elétrico. Então, ou seja, é um campo diferenciado, é uma natureza diferente da natureza eletromagnética, é de outro porte. Ele chama de mental eletromagnético, alguma coisa assim. Muito bacana, é um texto que merece ser estudado também, né? Nossa, 8h31 já. Ih, vou parar aqui no meio do caminho, porque o parágrafo é enorme. Ele vai falar dos movimentos brownianos, que justamente são movimentos aleatórios ou semi-aleatórios, né? Tipo ventilador que está circulando tão rápido que parece que é uma coisa sólida, né? A ideia que ele vai dizer aí é justamente isso, né? Quando alguma coisa está em um movimento muito grande, dá a ideia de coisa sólida, né? E é a nossa constituição, né? Se você for olhar o átomo, hoje o modelo atômico, 99,99% do átomo é feito de nada. Meu Deus. De vazio, né? Se é que o vazio existe, né? Se é que o vazio existe.